as 3 faces básicas que Allan Kardec coloca: a subjugação, a obsessão simples, a subjugação física e moral, e, como eu disse, Kardec define fascinação como uma subjugação. Por isso que eu disse que são 2. É a obsessão simples e a subjugação, que varia de fascinação, subjugação física e psíquica, como eu acabei de explicar. Eu mencionei que na subjugação ocorrem transtornos orgânicos, mas também ocorrem transtornos mentais. Então, uma pessoa pode entrar num quadro depressivo, de ansiedade, e poderá causar lesões cerebrais permanentes, decorrente da presença obsessiva, que a medicina pode identificar, como, por exemplo, nas crises epiléticas, que André Luiz disse que em casos em que não há uma etiologia, uma origem para as crises, há de se considerar aí a mediunidade do indivíduo e um processo obsessivo. E aí entra, quando ele estuda esse tema, ele, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala da possessão, que remete ao estudo de Allan Kardec na Gênese e na Revista Espírita de dezembro de 1863. Porque no livro dos Médiuns, Kardec menciona que não há possessão. Só essas variedades que eu mencionei. Na Revista Espírita, ele muda o posicionamento. Ele fala que existe a possessão. E, na Gênese, ele chega a dizer que é uma possessão boa e uma possessão negativa, que é um tema também muito pouco estudado, que a gente precisaria verificar. Nós convivemos com essa matéria continuamente e não percebemos. Primeiro, por que Kardec não alterou o Livro dos Médiuns? Porque é um clássico. Ele já havia posicionado. E quando na Revista Espírita, de dezembro de 1863, ele estuda um caso sugestivo de possessão, volta atrás, ele diz claramente que estava voltando atrás em função da sua visão científica, evolutiva. Por isso ele não mudou lá atrás. Isso foi até uma questão de humildade dele, para mostrar que a ciência progride e que posicionamentos podem ser modificados. Isso não humilha a pessoa. Nós vamos encontrar, depois de 1861, quando foi publicado o Livro dos Médiuns, a 2ª edição, na Revista Espírita, muita matéria relativa à mediunidade que não está no Livro dos Médiuns. Podemos dizer que o Livro dos Médiuns continuou sendo escrito. Por isso é tão importante estudar a Revista Espírita, porque tem matéria relativa à mediunidade, como, por exemplo, a questão da mediunidade mental, que é esse contato permanente que a pessoa tem com os espíritos, os médiuns, com certa lucidez, e esse tema da possessão. Então, ele não alterou o Livro dos Médiuns para deixar clara a visão evolutiva do Espiritismo. E na Gênesis ele explica claramente a questão da possessão. Mas como é que surgiu esse assunto da possessão? Ele foi levado a perceber uma jovem chamada Júlia. Ele diz que ela tinha crises de caráter muito estranhos, que sempre ocorriam no estado sonambúlico, o qual se tornara, de certo modo, o seu estado normal. Então, ela ficava em transe sonambúlico, porque o sonambulismo é um transe, permanentemente. Ela rolava no chão, se debatia, não comia, tinha uma opressão como se alguém quisesse estrangulá-la.
ela ficava dias nesse estado de transe. Ele depois vai identificar que havia um espírito induzindo-a a esse transe sonambúlico. Então, a Júlia era uma médium sonâmbula, porque ela entrava em estado de sonambulismo. Significando o quê? O que ocorre no sonambulismo? A alma do médium se afasta do corpo. E nesse estado, o médium fica num grau de passividade muito maior. E o espírito, André Luiz vai explicar que a ação do espírito é no hipotálamo, nas regiões motoras do cérebro. Basicamente, o sistema límbico. A ação é ali. Por isso, a pessoa fala diferente, caminha. Isso no sonambulismo. Conversa, depois acorda e não sabe o que aconteceu ou lembra apenas parcialmente. Então, nós vamos ver sonambulismo na infância, a criança andando dentro de casa. Só é a alma da criança que está atuando sobre o próprio corpo, do sonâmbulo, a alma que é um fenômeno anímico. Mas nesse estado de afastamento do corpo, pode ocorrer a manifestação de um outro espírito, que não a alma do médium. Se for um espírito inferior, como era o caso de Júlia, e não tiver uma força moral suficiente para afastamento ou esclarecimento desse espírito, esse estado pode se manter e muitas vezes a pessoa pode ser levada a internações em hospitais especializados, e é necessário, porque a pessoa não se domina mais. Então nós vamos encontrar em instituições psiquiátricas muitas pessoas nesse estado possessivo. Porque a possessão nós temos que entender como uma expressão técnica, que não quer dizer que o espírito entrou no corpo da pessoa. Kardec é muito claro nesse sentido. Mas o domínio é nos centros motores. Isso o André Luiz é que vai explicar mais tarde. Por isso a pessoa anda, fala, gesticula. No caso do animismo, da própria alma do médium, não é? Ali, rememorando muitas vezes uma encarnação passada, ou sem saber o que está acontecendo. No caso da possessão, a palavra foi utilizada para diferenciar da subjugação. Qual é a diferença da possessão com a subjugação? O transe. Compreende? Na subjugação não há o transe. Subjugação física, moral, fascinação. A pessoa sabe que está fascinada. Ela está fascinada, mas ela está lúcida. Não aceita, né? Na subjugação, a pessoa às vezes sabe que está subjugada. Ela está lúcida, psicossomatizando, alterando, às vezes, alguns aspectos do transtorno mental, mas ela não está no estado de sonambulismo. Ela não está no transe sonambúlico. Porque Kardec é bem claro aqui. A Júlia estava em estado sonambúlico. Então, ela estava num transe específico. Não era um transe psicofônico, em que ela estava consciente. Ela estava aqui sob domínio mental. Por isso, a palavra possessão. Então, nós vamos ter hoje a obsessão e a possessão. No caso, subjugação e possessão. Qual a diferença? Um está em transe e o outro não está em transe. A diferença básica é essa. Né? Em sendo um espírito inferior, utiliza-se a palavra possessão. Mas a gente não deve se assustar com a palavra e nem ficar pensando que é um espírito que entrou no corpo da outra pessoa. Isso não acontece, é impossível. Mas esse domínio motor acentuado do cérebro da pessoa, que faz com que a pessoa tenha um comportamento ligado ao domínio de um espírito muito inferior, muito perturbado. Também não quer dizer que seja um espírito de uma categoria diferenciada. Aqui está mais relacionada à sensibilidade do indivíduo e não propriamente do espírito. Se a pessoa for um sonâmbulo, se for uma pessoa que tem a possibilidade de sonambulismo e se sintonizar com o espírito inferior, qualquer espírito pode causar a crise possessiva. Compreende?
Então não é que é um espírito de uma categoria demoníaca, o da possessão. É um espírito como uma pessoa, porque o espírito é uma pessoa, como outra qualquer. O que favorece, na verdade, não é a categoria do espírito, é do médium. Porque é um médium que está doente. O caso do sonambulismo. Se ela não fosse uma médium sonâmbula, ela não sofreria possessão. Então decorre da sensibilidade mediúnica dela. Aí Kardec fala na Gênesis de uma possessão boa. Possessão boa. Ele explica que é essa ação de domínio maior ou acentuado no transe de um espírito bom, inferior às vezes, mas não mau. Pode até ser um benfeitor espiritual. Aí André Luiz transforma, nos atualiza, nos ajuda para fazer uma diferenciação maior. André Luiz vai chamar de psicofonia sonambúlica. O que é a psicofonia sonambúlica? É o transe psicofônico de um médium que tem uma possibilidade sonambúlica. As nossas reuniões mediúnicas, em todas as reuniões praticamente, nós temos médiuns psicofônicos sonambúlicos. É aquele que se afasta do corpo. Ele pode ficar consciente ou não consciente. Mas no momento em que se afasta do corpo, ele incorpora um espírito inferior, um benfeitor. Então vai da característica. Então nós temos o psicofônico consciente e o que a gente chama de inconsciente, que na verdade é o sonambúlico. Porque ele tem um afastamento maior do corpo e o domínio do espírito é mais direto sobre o corpo, embora não perca, o médium não perca o controle da situação. Até porque na reunião mediúnica é uma situação controlada. Né? Então, o psicofônico, ele poderá, depois do transe, lembrar de uma parte só, não lembrar de muita coisa. Apagar, porque como ele está muito afastado do corpo, o cérebro perispiritual tem um registro que não passa para o cérebro físico. Então, o que é a possessão boa que Kardec fala na Gênese? É a psicofonia sonambúlica. Ou seja, é o mesmo estado sonambúlico. Psicofonia sonambúlica. É o mesmo estado sonambúlico. É o mesmo tipo de transe, só que não é um espírito inimigo. Não é um inimigo do médium, não é um espírito perturbador. E muitas vezes em reunião mediúnica isso acontece continuamente. Então, em tese, nós estamos vendo fenômenos possessivos continuamente nas reuniões mediúnicas, mas não os enxergamos assim. Porque a gente coloca tudo como psicofonia ou incorporação, que é a expressão mais antiga que se utilizava. Mas há nuances na psicofonia, assim como a psicografia mecânica, semimecânica, intuitiva, nós temos o psicofônico consciente e o sonambúlico. É esse sonambúlico que Kardec chama lá de possessão boa. E a possessão, que é o caso de espíritos inferiores, que pode levar a pessoa até internações em estados de crise muito grave, em surtos, não é? Graves, que vão ter que ser tratados assim, porque a pessoa não se desliga da entidade com muita facilidade, porque é um inimigo muito ferrenho de vida passada. E o indivíduo favorece essa situação. Então, esse é um tema muito interessante e importante para saber por que Kardec mudou o posicionamento. Na verdade, ele não mudou o posicionamento, ele evoluiu a compreensão. E aí, nós temos que entender como é que os espíritos trabalhavam com Kardec. Por que ele só viu o fenômeno possessivo lá na frente, em 1863? O Livro dos Médiuns foi publicado em 1861. Os espíritos não transmitiam mensagens dando informações espirituais ou da realidade espiritual diretamente para Kardec. Por exemplo, Kardec não recebia assim, uma psicografia que dissesse:
aqui na dimensão espiritual, no mundo espiritual, tem espírito que não sabe que desencarnou. É uma informação. Os espíritos não faziam assim. Kardec, eles faziam com que Kardec observasse o caráter científico da pesquisa. Então Kardec começou a observar espíritos manifestando e dizendo que não sabia que tinha desencarnado. Espírito manifestando que não sabia que tinha desencarnado. Ele via várias manifestações assim. Aí ele estabelecia a premissa. Existem espíritos que não sabem que estão desencarnados. E submetia isso a médiuns em lugares diferentes. E obtinha a resposta. Aí os médiuns, em lugares independentes uns dos outros, vinha a resposta. No mundo espiritual existem espíritos desencarnados, obviamente, que não sabem que estão nessa condição. Por isso a pesquisa, viu como é diferente do que receber uma mensagem, ó, aqui tem espírito assim. Não, eles não faziam assim. Eles punham Kardec para observar. E a partir da observação, estabelecia, então, ali, os elementos da sua pesquisa lógica e o princípio espiritual, o princípio espírita, que é bem diferente. Por isso é que o livro dos Espíritos, ele não foi um livro psicografado. O livro dos Médiuns não foi um livro psicografado, diretamente. Porque tudo partiu dessa observação. E aí ele pegava as mensagens e analisava. Isso fez com que a obra se enriquecesse muito mais. Por isso que hoje as pessoas dizem de uma revisão da obra de Kardec, não dá para fazer, como se pretende, através da opinião de uma pessoa ou de um espírito numa psicografia. Porque não foi assim. Se você não repetir o método, você não chega no mesmo resultado. Que é o que muita gente... o livro dos métodos está ultrapassado. Não está. A gente ainda nem entendeu. Como nós estamos vendo aqui a questão da possessão, que é muito pouco estudada e a gente convive com o fenômeno. E precisa entender que o médium psicofônico sonambúlico está nessa condição. Ele está num afastamento acentuado. Ficou mais ou menos claro isso? Agora nós vamos ter o intervalo e depois o debate, que o Luiz já está ali de braço cruzado olhando para mim. Passei do tempo, mas se deixar eu vou até de madrugada. Gente, muito obrigado por hora.